Uma coisa melhor que viajar. Boa noite. Se alguém estiver me ouvindo no chat, por favor, dá uma boa noite, dá um ok. Tá tudo certo com a minha transmissão? Vamos lá? Boa noite. Se estiver chegando aí, por favor, dá um ok no chat. Só para eu ter certeza que tá tudo bem com o áudio, com o vídeo. Aparentemente tudo certo. Bom, então vamos lá. A live de hoje tem o propósito de apresentar o método Drop Set em todas as suas possibilidades de prescrição do exercício, em todas as suas possibilidades de adaptações. É claro que a ideia aqui é trazer o conceito, falar um pouquinho sobre o que é o Drop Set, o porquê que o Drop Set ele é um método bastante discutido. Vocês vão entender por que isso, por que o Drop Set é um dos métodos mais discutidos. E o que a gente tem na literatura, né? O que nós temos aí na ciência como proposta de aplicação prática do método Drop Set. Então, se alguém puder colocar no chat que está me ouvindo, tá tudo certo, está me vendo, eu agradeço. Pra gente mandar a bala aqui. Beleza? Então, eu vou começar falando sobre o que é o Drop Set. Nós vamos discutir a teoria dele. Para que serve o Drop Set e para quem serve o Drop Set. Então nós temos esses escalonamentos aí em relação a este método de treinamento. O Drop Set é um método bem interessante, extremamente aplicável, principalmente a níveis intermediários e o nível avançado. Intermediários e avançados. Indivíduos que têm a capacidade de já conseguir consistir melhor a contração muscular já podem executar o Drop Set. Por quê? Porque o Drop Set ele é um método que visa também a capacidade de realizar trabalho por um longo período de tempo. Então, nós precisamos usar sabiamente o que se refere às variáveis de prescrição do treinamento para que a gente possa realmente colocar na prática isso de uma maneira bastante robusta, de uma maneira bastante interessante, que ao invés de eu fazer com que o meu aluno desanime, ele se motive a fazer. O drop set ele pode ser um baita tiro no pé se você não souber executar ele, principalmente se você não souber prescrever o drop set. Beleza? Então, se alguém puder dar um ok aí no chat, puder escrever no chat para mim aí, tá tudo certo, tá me ouvindo bem? Tô ok com o meu áudio, com a minha imagem. Daí eu vou seguindo aqui, certo? Bom, então vamos lá. Ó, o que é o drop set? Tá? O que significa na sua teoria? O que é o drop set? E eu já vou discutir aqui com vocês que o drop set ele tem algumas adaptações dentro do seu próprio conceito. Então, o drop set ele é um método que já existe há bastante tempo. Ele é um método que ele pode ser flexível, ele não é um método engessado, ele pode ser um método flexível. Você pode, então, adaptar ele de acordo com a realidade do aluno. Você pode adaptar ele de acordo com o que se refere ao seu nível de condicionamento. Falando do nível de condicionamento, né, recentemente nós tivemos uma publicação que fala justamente sobre as diferenças, as novas diferenças dos níveis de treinamento. Não significa dizer que é a única exclusiva, não significa dizer que só porque saiu um artigo novo que todos os outros estudos de anos, de décadas, têm que ser menosprezados. Não. Nós precisamos respeitar o que já tem na literatura e conseguir caminhar e conduzir melhores pesquisas e melhores aplicações práticas, beleza? Bom, o drop set nada mais é do que executar um número X de repetições iniciais. E essas repetições iniciais, elas podem ser qualquer número, beleza? Qualquer número.
E depois que se encerra esse número X de repetições, tem uma redução de peso entre 20% e 40%. O drop set pode chegar até 40% de redução do peso para realizar uma nova série até atingir a falha ou a interrupção voluntária. Ou seja, o drop set ele pode ser até a falha e pode não ser até a falha. O drop set tem as duas formas de execução, com falha e sem falha. E sim, nós temos estudos que realizam drop set sem falha muscular. E nós temos estudos que realizam drop set com falha muscular. O fato de você usar falha ou não falha vai depender muito do nível do treinamento do seu aluno. Vai depender em que momento que você vai encaixar esse drop set no treinamento. Vai depender de uma série de fatores, inclusive do exercício propriamente dito, como complexidade do exercício, a logística do exercício, se permite você fazer tais reduções com uma certa tranquilidade. Por que isso? Porque o drop set tem que ser executado com o mínimo de intervalo possível. Um intervalo suficiente para reduzir a intensidade e dar sequência a uma nova série de repetições. Bom, a partir desse ponto aqui, nesse retângulo que você está vendo na tela agora, você começa a perceber que existe uma imensidão de prescrições do drop set. Eu posso fazer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 repetições. Posso fazer com redução de 20%, 25%, 30%, 35%, 40% e assim por diante. Certo? Boa! Fala, professor André Berzotti. Grande amigo, grande parceiro, seja bem-vindo aí, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Uma alegria muito grande saber que o senhor está aqui. Grande parceiro. Excelente profissional, que também tem um canal aqui no YouTube. Instagram também, oficial do professor André, com conteúdo excelente, de alto nível científico. Então, obrigado aí, professor. Valeu aí pelo comentário no chat. Agradeço bastante. Bom, olha só. Aqui onde está meu laser, entre 20% e 40%, eu já estou fazendo uma menção aqui porque tem estudos que fazem drop set com menos de 20%. Tem um estudo que realizou o drop set com redução de 10%. Entretanto, a redução ela serve para que você continue executando o exercício. Uma vez que volume e intensidade estão intimamente conectados, estão inversamente proporcionais, se eu fizer uma redução muito pequena, eu não consigo fazer o meu aluno sustentar trabalho por mais tempo ou por mais repetições. Então, a redução do peso ela também tem que ser estratégia. Se for um nível, por exemplo, intermediário, que acabou de chegar no intermediário, ou é um nível intermediário que ele tem uma pouca frequência semanal, 3, 4 vezes na semana, é bom trabalhar o drop set com reduções mais próximas do 40%. Justamente porque a ideia é fazer com que esse indivíduo progrida no programa de treinamento. A gente quer que o indivíduo progrida e assim ter aderência. Nesse sentido, nós podemos manipular a variável intensidade do exercício, outra proposta, falha ou não falha, dependendo do aluno que eu tenho nas minhas mãos. Nesse sentido, a gente pode dizer que o drop set ele pode ser usado com qualquer número de repetições e executado preferencialmente. Toma bastante cuidado com as palavras. Preferencialmente não significa exclusividade. Preferencialmente significa preferencialmente. Preferencialmente significa que se você puder fazer em máquinas, em aparelhos, faça. Caso não seja possível, faça com pesos livres, faça com outros exercícios sem problema. Mas opte primeiramente por máquinas. Isso não significa dizer que é mais ou menos eficiente. Isso não significa dizer que hipertrofia ou não hipertrofia é mais ou menos. Não. É por uma questão de segurança. Para quem já foi meu aluno sabe que as 3 palavrinhas mágicas do exercício é eficiência, conforto e segurança. Não confunda conforto com comodidade. Conforto, por exemplo, no sentido biomecânico do movimento. Segurança, se o aluno não está em risco ou se o risco ele é pequeno. E, claro, efetividade, ou seja, eficiência no exercício. Se aquele exercício realmente está sendo eficiente dentro daquela programação. Então, essas 3 palavrinhas-chave, elas sustentam a nossa prescrição do treinamento. Então, na realidade, quando um método ele é preconizado no sentido, por exemplo, sugerir que seja feito em aparelhos, tem um quesito muito importante: segurança. Fechou até aí? Ó, drop set então é um método bastante importante que você pode colocar em diversos momentos, em diversas estratégias. E o seguinte, tá? Existe um artigo, eu só encontrei um artigo, até que eu saiba, só tem um artigo que fez uma publicação sobre drop set reverso. É algo bem mais complexo, é algo um pouco mais
aprofundado e ele confunde um pouco a galera que está começando a estudar o drop set. Nesse sentido, eu não vou abordar o drop set reverso nessa aula, mas pretendo fazer um vídeo para o meu canal aí em breve, colocar como um vídeo gravado, porque o drop set reverso eu preciso explicar ele com mais detalhes. Ele é diferente dos outros modelos. O que eu vou trazer aqui para essa live para a gente discutir aí nos próximos minutos é o drop set que pode ser feito no treino todo, o drop set que pode ser feito em todas as séries ou um ou talvez dois exercícios, você seleciona aí alguns exercícios chave para isso, e pode ser também como parte do total de séries em um ou alguns exercícios. Então vamos lá, eu já coloquei na corzinha diferente, é para ficar claro isso aqui. Drop set com treino todo, fazer treino todo drop set é possível? É possível sim, mas não é sempre que você vai fazer isso. E o indivíduo ele tem que ser avançado ou extremamente avançado para executar um treino todo com drop set, independentemente do modelo que eu já vou mostrar os modelinhos que nós vamos abordar aqui na noite de hoje. Tranquilo? É claro também que a gente pode fazer um drop set como uma proposta até mesmo de redução do tempo de treino, isso é bem bacana, apesar do tempo sob tensão elevar-se e a densidade do treino elevar-se, porque o drop set ele tem mínimos intervalos entre as sequências de repetições, você só vai dar intervalo entre as séries, caso você queira também, e aí você manipula esse intervalo para o treino ficar menos ou mais denso. Então, cuida bem na hora de fazer isso para um aluno avançado ou extremamente avançado. Aqui eu já coloquei numa cor um pouco mais amarela, um tom mais mediano, é para dizer que todas as séries em um ou alguns exercícios servem para indivíduos que são intermediários ou avançados. Você pode fazer isso, claro, extremamente avançados também. Mas aqui você vai escolher um exercício, por exemplo, e fazer todas as séries de drop set. Um dos exercícios ou dois exercícios. Exemplo, vamos supor que você tenha um treinamento de peitoral, o qual você tem 4 exercícios. Então eu posso fazer 3 exercícios, um método qualquer, eu posso variar entre esses métodos. Eu vou trazer também aqui alguns exemplos disso. E lá no último exercício, por exemplo, eu posso fazer um drop set em todas as séries daquele único exercício, ou seja, em um exercício. Ok? Eu posso fazer também desses 4 exercícios, eu posso fazer 2 exercícios em drop set, os 2 primeiros, os 2 últimos, depende do objetivo do aluno também. E os outros 2 que sobraram, nesse exemplo que eu estou dando, você pode fazer outro método. Ainda, que é um pouco mais tranquilo, principalmente para indivíduos intermediários, que estão começando a engrenar nas complexidades dos exercícios e nas complexidades dos métodos, é bem interessante também você colocar aí parte do total de séries em um ou alguns exercícios. Mesmo exemplo, 4 exercícios de peitoral. Todos os exercícios de peitoral são 3 séries. Aí, apenas uma série, por exemplo, lá do último exercício, você vai fazer um drop set. Então é algo assim, bem sutil, que é simplesmente para trabalhar um pouquinho mais da resistência anaeróbia lática, a resistência ao lactato. O drop set serve para isso e também promover um pouquinho mais de redistribuição do fluxo sanguíneo. Principalmente quando a gente pensa no recrutamento muscular. Então não é para indivíduos iniciantes, tá? Indivíduos extremamente iniciantes ou indivíduos que têm pouca frequência semanal, mesmo que tenham aí 3, 4 meses de treino, mas treinam 2 vezes por semana, o drop set você tem que selecionar muito bem se você vai fazer isso, porque realmente ele pode ser um método que vai te dar um tirambaço no pé. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir? Bom, o que eu vou abordar aqui com vocês em relação às possibilidades de drop set é o drop set com repetições decrescentes, drop set com repetições crescentes, drop set com repetições iguais e também o drop set duplo. Tranquilo? E aí o seguinte, eu posso fazer isso com falha ou sem falha. Só porque é o seguinte, a falha muscular ela impede de a gente previamente quantificar o volume de treino pelo número de repetições. Na musculação, basicamente nós quantificamos o volume pelo número de séries ou pelo número de repetições ou pelo tempo sob tensão muscular, que este por sua vez é o mais sugerido pela literatura, porém é o mais complexo de se fazer, porque você tem que contabilizar todo o tempo que o aluno fica sob tensão muscular. O que é bem interessante é você ficar no número de repetições, porque o número de repetições é algo bem interessante quando eu penso em técnicas mais de intensificação, como é o caso do drop set. Por que eu digo isso? Porque você pode fazer um drop set e você executar, por exemplo, 30 repetições dentro de uma mesma série. 35, 40 repetições.
24, 25, 26 repetições, isso depende da sua prescrição. Então, quando eu faço com falha, eu não consigo quantificar esse volume previamente. Eu só consigo quantificar isso posteriormente, quando o aluno encerra a execução do drop até a falha, que aí sim eu vou saber quantas repetições o indivíduo fez. Fechou? Então eu vou explicar para vocês, aí que estão me assistindo, como que funciona o drop set na prática. Tá? Então eu vou trabalhar aqui com algumas imagens de exercícios. Eu não vou entrar em enfoque anatômico de exercício. Eu não vou entrar se um exercício ele é mais ou menos eficiente. Eu vou entrar no método. Tá? A minha especialidade é método de treinamento. Então, eu foco nos métodos. Exercício, se bem prescrito, bem orientado, ele vai ser sempre bom, porque depende do método que você faz. Então, o exercício X é melhor do que o Y. Depende. Depende do método, depende do nível de treinamento, depende da ordem do exercício, depende se está sendo executado em conjunto com outros exercícios. Então, depende de uma série de coisas aí. Beleza? Boa noite, Beto. Tudo certo aí? Niterói, Rio de Janeiro. Um salve aí para Niterói. Seja muito bem-vindo. E vamos lá, vamos embora. Ó, aqui eu trago para vocês o exercício extensão na polia, tá? Extensão de tríceps na polia. Aqui eu vou trazer um exemplo de drop set na prática, como que funciona na prática, beleza? Partindo do pressuposto que é uma série, a execução é uma série. Então vamos lá. Como que funciona? Ó, em primeiro lugar, o peso a ser executado, ele é relativo, porque depende do nível de prática. Depende do que você quer com o aluno, depende de quem é este aluno que está aqui. Tá? Só que eu preciso ter um peso aqui absoluto para dar o exemplo. Então não é necessariamente o peso que eu vou colocar aqui. O peso que eu vou colocar aqui é apenas exemplos. Apenas para você entender o raciocínio. O peso ele é relativo. O que significa o peso é relativo? Que depende da pessoa. 30 quilos para mim, para esse exercício, pode ser leve. Para você que é iniciante, pode ser muito pesado, pode ser um RM. Então depende muito. Eu preciso trabalhar com exemplos de peso para poder explicar para vocês. Mas vamos lá. Ó, aqui, vamos supor que você selecionou o exercício extensão de tríceps na polia. Aqui eu vou colocar então, por exemplo, 40 kg. Okay? E o número de repetições executadas serão 12. Então, o indivíduo, a pessoa, independentemente se é homem ou mulher, vai lá e executa 12 repetições. Veja, não tem falha. Beleza? Não tem falha. 12 repetições. Chegou em 12, fechou, acabou. Quando chegar ao final dessas repetições, com este peso aqui, o que vai acontecer? Uma redução entre 20% a 40% do peso. Pode ser 20% até 40%. E você pode fazer diferentes reduções na mesma série, porque você precisa pensar na logística do exercício. Como assim a logística do exercício? Assim, ó. Se eu fizer uma redução que vai quebrar esse peso, por exemplo, esse peso não é permitido eu colocar aqui no crossover, vamos supor, 37 quilos, não dá de colocar no crossover. Até dá, você tem que ir lá pegar um pezinho, um halterzinho, colocar em cima ali da polia, dá um rolo do caramba. Então você tem que organizar isso para ficar de acordo com a bateria de peso que está aqui no crossover. Ok? Então eu vou fazer isso justamente para facilitar. Fechou essas 12 repetições, ó, reduz 25% do peso, sem intervalo. Acabou, vai lá, tira 25%. Pode ser 25%? Pode, tá entre 20 e 40. Tirei 25% de 40 kg. Quanto que é 25 de 40? São 10 quilos. Então ele vai fazer agora uma nova sequência de repetições com 30 quilos. Direto, sem intervalo. O mínimo só para trocar de peso, só para reduzir o peso. E aqui tem 10 repetições a serem executadas. Fechou 10 repetições com este novo peso, que adveio, né, da redução, eu vou reduzir 33% do peso. Pode ser 33%? Pode, tá entre 20 e 40. Reduziu 33% é um terço. Um terço de 30 é 10 de novo. Vai lá e fecha 8 repetições com 20. Tranquilo? Esse é o tipo de drop set que ele é decrescente em repetições, ou seja, as repetições caem juntamente com a intensidade que é padrão do método. Show de bola. Esse tipo de drop set, essa metodologia que você está vendo agora, essa forma, essa condução do drop set, ela é muito bacana para indivíduos intermediários. Por que é muito bacana para esse tipo de indivíduo? Porque o indivíduo intermediário ele ainda tem dificuldade de sustentar o trabalho, mesmo que tenha tido uma redução de peso. Então, se eu aumento o número de repetições, eu posso fazer com que
o aluno não complete esse número de repetições porque ele vai cansar antes. Então seja esperto. Decresça o número de repetições de forma a que o aluno consiga progredir dentro do seu próprio treinamento. Então você está ensinando o aluno a treinar para treinar mais. Isso é muito bom. É bacana para você colocar, por exemplo, para um indivíduo mais intermediário, que está entrando nesse nível. Ou, se você preferir, trabalhe com um pouquinho menos de repetições, 10, 8, 6, ou 10, 9, 8. Faça algo que seja um pouco mais, entre aspas, simples e suportável de tolerar esse trabalho a ser realizado. Aí, claro, se é um indivíduo intermediário, você não vai colocar o treino todo dessa forma. Selecione um ou outro exercício, pode ser o próprio aqui, o tríceps na polia, o último exercício do treino de tríceps. Vai lá e coloca tríceps na polia. Seja uma série só, não tem problema. Mas comece e vai progredindo dentro do método. Percebe que dentro dos próprios métodos de treinamento existe progressão? Alguns métodos sim, outros métodos não. O Drop Set ele é um método que você tem a capacidade de permitir progressão dentro do próprio método. Isso é que é legal do Drop Set, por isso que ele merece uma aula, né? Por isso que ele merece destaque nesse sentido. Não é porque ele é melhor do que outros métodos, não, é porque a progressão dele é diferenciada dentro da proposta de literatura. Beleza? Ó, agora vamos para o exercício Leg Express, como tem alguns alunos que gostam de chamar, né? Leg Express. Nova forma de entregar o leg, Leg Express. Acompanha comigo aqui o Leg Press. E mais uma vez eu vou utilizar um exemplo prático. Pode ser que não exista esse exercício na sua academia, né? Ou esse aparelho na sua academia, no seu clube, ou que você trabalhe num condomínio, sei lá. Não tem esse aparelho, tudo bem, não tem problema. O importante é o raciocínio do método. Segue comigo aqui, ó. Leg Press, tá? Vamos imaginar que é um Leg Press horizontal. Aqui tem as barrinhas, né? A bateria de peso. E agora eu vou mostrar um outro exemplo de Drop Set. Assim, 6 repetições com 60 kg. Então vai lá, coloca 60 kg e executa 6 repetições. Acabou 6 repetições, Drop Set. Reduz entre 20% a 40%. Eu escolhi 25%. 25%. Por que 25%? Para bater certinho as plaquinhas, para bater certinho a bateria de peso. 25% de 60 dá 15 quilos. Ao tirar 15 quilos, eu vou para o novo peso, então, de 45 kg. Número de repetições, 10. Está vendo que é o contrário do de cima? Estou aumentando o número de repetições. Fechou? Beleza. Acabou? Sem intervalo, o mínimo suficiente para retirar peso. Coloquei ali 22% para bater a continha, para reduzir mais 10 quilos e fazer com 35 kg 14 repetições. Olha a diferença do método de cima. É tudo drop set? É tudo drop set. Entretanto, esse existe uma decrescente de repetições e este possui uma crescente de repetições. Aqui nesse caso, então, se for um volume como esse aí, 6, 10, 14, já é indicado para o indivíduo que está chegando no nível avançado, que você pode fazer todas as séries do leg press dessa forma, ele já tem uma capacidade melhor de realizar trabalho. Se você olhar o de cima, na extensão polia, e o de baixo, o leg press, ambos têm um volume de 30 repetições. Todos os dois têm, mas olha a diferença que é a execução. Então você pode trabalhar com essa proposta também. Tudo ainda sem falha, beleza? Tudo ainda sem falha, com interrupção voluntária. Agora também é bem interessante, e aqui eu vou passar o exercício remada baixa. Beleza? Tranquilo? Remada baixa. Pode ser com triângulo, pode ser pronada, supinada, aberta, neutra, tanto faz. Foca no método, sempre foca no método. Olha só que legal. Uma vez que eu mostrei aqui para vocês um drop set com decrescente de repetições e um drop set crescente de repetições, vamos agora colocar um drop set onde você vai manter o mesmo número de repetições. Ó. 10 repetições com 50 quilos. Acabou, sem intervalo, o mínimo suficiente para reduzir peso, tira 20% de 50, que 20% de 50 é 10 quilos, tira 10 quilinhos, vai para 40. Fechou? Mantém os mesmos números de repetições, o mesmo número, 10 repetições. Fechou? Tira 25, tira um quarto de 40 quilos, que são 10 quilos, e faz mais 10 repetições com 30 quilos. Percebe? É o mesmo volume de treino. 30 repetições, 30 repetições, 30 repetições. Decrescente de reps, crescente de reps e mesmo número de repetições. Igual, ou seja, o mesmo número de repetições ao longo das reduções. Repare que a redução ela sempre acontece porque é padrão do método. Existe apenas um estudo que faz o contrário,
e aumenta o peso. É o drop set reverso. Confunde-se com upset, tá? Mas upset é uma coisa, drop set reverso é outra coisa. Eu penso em fazer uma live sobre isso. A diferença entre upset e drop set reverso para níveis avançados. Eu já fiz aqui no YouTube, tá, um curso gratuito de montagem de programa de treinamento para avançados. Procure no meu canal que está em algum lugar, aí você vai ver que tem lá. Já fiz também uma live aqui sobre frequência de treinamento e hipertrofia. Tudo aqui no YouTube, no meu canal, basta você procurar e você vai encontrar, ou manda para mim uma mensagem, ou deixa no comentário desse vídeo aqui, se você quer, esses vídeos que eu encaminho, deixo nos comentários como fixo, né? Porque senão eu esqueço. Tranquilo? Daí eu mostro para vocês esses conteúdos também que já foram gravados, tudo com base científica, é claro, como sempre. Galera, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Quem está chegando agora aí, dá um salve, dá uma boa noite, fala onde é que é a cidade de vocês aí, que eu gosto sempre de saber de onde vocês vêm. Aí a Genilza, boa noite, Genilza, tá sempre com a gente aí também, né? Mais uma vez, né, Genilza? Seja bem-vinda, tá? Ó, galerinha, já vou falar aqui enquanto eu fico preso nessa tela. Tem uns links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Essa live ela pode ser certificada desde que você invista, né, o quanto você quer no seu certificado, mas tem essa opção. Além disso, tem ali um outro link que é o meu livro de musculação, que no final eu vou falar um pouquinho sobre ele. E também tem o meu canal no Telegram. E lá eu divulgo artigos científicos, eu também divulgo as minhas próximas lives lá no canal do Telegram, beleza? Que é um conteúdo exclusivo só para o pessoal lá do Telegram, totalmente gratuito. É só você clicar e fazer parte da nossa raça lá, beleza? Francine, boa noite, Francine, seja muito bem-vinda. Aí, Pablo, de Vila Velha, Espírito Santo, um salve para Vila Velha. Muita alegria ter vocês aí. A Francine, em Marabá, estado do Pará, que legal. Satisfação que a live esteja chegando aí bem na cidade de Marabá, no estado do Pará. Muita alegria ter vocês aí. Rio de Janeiro, Vila Velha, Espírito Santo, Niterói, né? Marabá, Pará. Beleza. Tranquilo aí os meus recados aí, pessoal, então. Depois, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Vamos dar sequência aí, ó. Aí pergunto para vocês, tá, beleza, mas quantas séries eu preciso fazer disso aí, professor? Quantas séries eu preciso fazer disso aí? Aí depende, meu querido amigo. Depende. Eu posso fazer uma série, posso fazer 3 séries, posso fazer 4, 5 séries, posso escolher 2 exercícios específicos, posso fazer o treino todo. Então isso depende. Eu vou mostrar um exemplo prático para você, do meio para o fim dessa live, de como que você pode organizar isso, tá? Mas lembro, reforço, é apenas um exemplo prático para que isso estimule e abra a sua cabeça 360 para as suas contribuições com os seus alunos ou para você mesmo, né? Se você treina musculação, além de ser professor de educação física, treina musculação, você pode colocar isso também na sua prática. Beleza? Ó, salve aí para Teresina, Piauí, Diego. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo aí, amigo. A Audrey, mais uma vez com a gente, né, Audrey? Seja bem-vindo. São Paulo, show de bola, São Paulo capital. Acredito que seja São Paulo capital. Não for, coloca aí, Audrey. Beleza? Vamos lá. Ó, seguindo para um exercício rosca bíceps na polia. É bem legal, inclusive, fazer rosca bíceps na polia com o que eu vou mostrar para você agora. Bem legal de fazer mesmo, tá? Que é um drop set com falha. Drop set com falha. Como que funciona o drop set com falha? É sempre importante uma atenção no drop set com falha. Não só porque é falha, mas porque ele exige o seu conhecimento frente ao seu aluno. Como assim? Deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Assim, meu povo. Quando você executa um drop set com falha, você quer que o seu aluno atinja um número de repetições. Você imagina que essa pessoa atinja o número de repetições. Por exemplo, umas 7, umas 8, umas 10, umas 13, 14 repetições. Por quê? Se você fugir muito das repetições, por exemplo, 40, 50, aí é outros 500. E se você fica também próximo de 1 RM, você desconfigura, por exemplo, o tempo sob tensão. A gente usa mais 1, 2 RMs, 3 RMs, mais para treinos de força mesmo, né? Para recrutamento neural, para trabalhar a mesma força. Agora, quando eu quero desenvolvimento de tempo sob tensão, eu preciso aumentar um pouquinho esse range, indo para 5, 6, 7, até 20 vai, 22 vai. Mas muito longe disso, o tempo sob tensão ele vai ser aumentado, mas a tensão muscular ocasionada ela vai ser pequena devido à intensidade ser baixa. Então, bastante aí atenção quanto a isso.
Ou seja, é importante que você saiba quem é o seu aluno. É importante que você conheça muito bem seu aluno. Porque é o seguinte, mesmo que seja com falha, eu quero que a minha aluna, vamos imaginar aqui que seja uma menina, eu quero que a minha aluna consiga fazer ali umas 12, 13 repetições. Eu, como professor, imaginando isso, eu preciso selecionar um peso que ela tenha a capacidade de sustentar esse trabalho. 11, 12 repetições, 13, por aí vai. Como eu conheço a minha aluna, eu sei o peso que ela precisa fazer. Eu sei o peso que ela precisa fazer para chegar próximo a essas repetições que eu estou imaginando. Tá? Se não ficar no que você está imaginando, tudo bem, não tem problema, relaxa. Só que também você não vai errar por muito. Você vai errar por uma, por duas repetições, se você realmente está atento com seus alunos. E se realmente a pessoa não te engana. Também tem isso também, né? Não adianta só de nós, tem que vir da pessoa também. Olha só, vamos lá. Você vai chegar para a aluna e dizer o seguinte, ó, você vai fazer o máximo de repetições com 30 quilos. Você vai lá na polia, imagine que aqui, né, tem uma polia, seja num crossover, numa polia, tanto faz. 30 quilos, você seleciona 30 quilos e diz para sua aluna, ó, faça o máximo de repetições. Mas eu sei que com 30 ela vai fazer umas 12, 13, talvez 14. Então imagine isso, esse cenário. E essa menina fez, por exemplo, 11 repetições. Fez 11 repetições com 30 quilogramas. Drop set. Vai lá, reduz. 20 a 40%. Aqui eu selecionei 33% para bater certinho com as plaquinhas do crossover. E agora, de novo, ó, máximo de repetições possíveis com 20 kg, que é o novo peso, sem intervalo. Aí vamos imaginar que com esses 20 kg, a aluna que tinha feito 11 aqui, bateu 13 aqui. 13 repetições. Fechou? Muito bem. Acabou, fez o número de repetições até a falha, não conseguiu mais fazer nenhuma, vai lá, tira de novo, entre 20 e 40%. Nesse caso, escolhi 25 para bater a matemática, para que o novo peso seja 15 kg. E, de novo, faz o máximo de repetições possíveis até a falha, ou seja, drop set com falha. Olha a diferença dos modelos anteriores. E ainda, o que é muito importante deixar claro aqui para vocês, galerinha, muito importante, mais uma vez eu reforço, eu não sei o número de repetições prévia. Eu não tenho uma prévia de repetições, eu posso estimar, eu posso ter uma hipótese, mas eu só vou saber quando o aluno terminar. Nessa brincadeira aqui que nós dissemos, vamos supor aqui, ó, 11 repetições, mais 13, 24. E aqui vamos dizer que ela conseguiu fazer 14 repetições. Então o total deu 28. Só que essas 28 repetições, 11 aqui, 13 aqui e 14 aqui, foi só no final que eu soube. Antes eu não tinha como saber. Então essa é uma limitação da falha. Essa é uma limitação, porque é uma série só. Só que eu só vou saber o número de repetições depois que o indivíduo completar o exercício. Beleza? Alguma dúvida aí? Um salve, é São Paulo capital, show de bola. Boa noite, Fanjo, direto de BH, né? Grande colega, tá mais uma vez com a gente aí também. Legal ver vocês voltando, cara, muito legal. Para mim é muito gratificante ver pessoas voltando, né? Isso significa que a gente tá fazendo um trabalho bacana. E aí eu pergunto para vocês, galerinha, quantas séries? Cai na mesma coisa. Quantas séries? Eu posso fazer uma série disso, apenas como a última do treino, por exemplo. Posso fazer duas séries. Posso fazer uma em cada exercício, também é bem interessante. Existe uma infinidade de prescrições do método Drop Set. Basta você programar muito bem de acordo com o nível do treinamento e a complexidade do exercício. E também, é claro, do fracionamento de treino. Beleza? Vamos lá então. Ó, seguindo. Olha que bacana que eu vou colocar aqui para vocês agora. Olha que massa que eu vou colocar aqui para vocês agora. Drop set duplo. Como que funciona o drop set duplo? Como que funciona o drop set duplo? Vamos lá? Vamos entender como é que funciona esse método? Essa variação do método, na verdade? Ó. Vamos imaginar o seguinte. Cadeira extensora, um exercício monoarticular. E que esse exercício monoarticular você vai executar em drop set duplo, juntamente com outro exercício. Calma, te acalma, fica tranquilo que eu já vou colocar na tela. Olha só. Você foi lá e disse para o aluno o seguinte, ó. Você vai executar um drop set. Cadeira extensora. 12 repetições com 40 quilos.
Fechou? Então o aluno vai lá, 12 repetições, 40 kg. Quando terminar, acabou 12 repetições, drop set. Tira entre 20% e 40%. Aqui eu escolhi 25%. Reduziu 25% do peso, 10 repetições com 30 kg. Ou seja, eu estou fazendo aquele modelinho decrescente. Decrescente de repetições. Executa 10 repetições com 30 quilos, tudo sem intervalo, tá, galerinha? Tudo sem intervalo, ó, sem intervalo. Fechou essas 10, vai lá de novo, ó. Tira mais 20 a 40, que eu escolhi 1/3, 33%, para bater 20 kg, 8 repetições. Feito, né? Acabou? Não, drop set duplo. Vamos fazer um drop set duplo, cadeira extensora com mesa flexora. Agonista e antagonista. Isso é muito show de bola se eu colocar na prática isso aí. Então, sem intervalo, ó. Fez 12, sem intervalo. 10, sem intervalo, 8. Acabou essas 8, vai lá para a mesa flexora. Se essa cadeira aqui, ela for aquela cadeira que fica flexora também, que você precisa fazer aquele ajuste lá, assim, que parece um motorista de trator, faz lá isso e já arruma para fazer o drop set duplo. E aqui você vai fazer a mesma coisa, para equilibrar o número de repetições. 12 repetições com 30 quilos, aqui. Acabou 12 repetições, sem intervalo, tira 33%, faz 10 com 20. Acabou 10 repetições, tira 25%, faz 8 com 15. Fechou, aí descansa. Aí acabou e dá um intervalo, e aí você precisa prescrever o intervalo. Se vai ser 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Enfim, se é a última série do último exercício, então vai para casa. Né? Aguarda ali pelo menos 10 minutos para fazer o controle de carga de treinamento. Certo? Ou o aluno vai embora, se demorar 10 minutos para chegar, quando chegar em casa, manda um WhatsApp sobre o controle de carga. Né? Percepção subjetiva de esforço do aluno, para você fazer o monitoramento da carga de treino daquela sessão. Olha que show de bola isso. É o seguinte, dentro desse modelinho de drop set duplo, eu fiz uma conjugação que é o expertise do profissional. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um exercício monoarticular e outro exercício monoarticular. Fechou? Eu coloquei um exercício com enfoque na parte anterior do quadríceps, os vastos, por exemplo, o reto femoral, e eu coloquei um outro exercício que tem um enfoque mais na cadeia posterior. Olha que legal esse conhecimento anatômico e biomecânico. Show de bola. Agora, no conhecimento técnico se refere à manipulação das variáveis de volume e intensidade. Olha que interessante. Aqui eu fiz uma equalização do número de repetições. São 30 aqui e são 30 aqui. Eu poderia utilizar os outros modelos. Ao invés de decrescente de repetições, ou seja, diminuindo as repetições, eu poderia fazer uma crescente de repetições. Começando com menos, terminando com mais, sem problema nenhum. Poderia fazer tudo 10 para facilitar. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Show de bola também. Essa prescrição, essa autonomia, cabe ao profissional determinar com o que ele tem nas suas mãos. Por isso que não existe verdade absoluta. Tem que ser assim. Não, não é que tem que ser assim. Eu preciso observar o que eu tenho nas minhas mãos. Senão, vai dar ruim. Sem contar que eu dei um exemplo de cadeira extensora com mesa flexora. Pode ser que você não tenha nenhum desses dois aparelhos, por exemplo, para trabalhar. Mas você pode elaborar de uma outra forma. Quer ver um outro exemplo de agonista e antagonista, que é bem legal, monoarticular? Rosca bíceps e extensão na polia. Também é muito show de fazer drop set duplo, onde você trabalha agonista e antagonista. Um para bíceps braquial e outro para tríceps braquial. Tanto faz a ordem, isso depende do objetivo. Legal, né? Isso é muito show, cara. Você coloca isso na prática que eu tenho certeza que você vai achar muito massa. E pergunto de novo, quantas séries? Depende. Eu posso fazer essa aí como finaleira, ó. Finaleira do treino, do meu treino de membros inferiores. Eu tenho lá, por exemplo, um agachamento, um leg press e um stiff. Aí o agachamento eu tenho 4 séries, o leg press eu tenho 5 séries e o stiff eu tenho lá 3 a 4 séries. Eu posso fazer diferentes métodos nesses 3 exercícios citados agora. E eu posso deixar esses 2 últimos para a finaleira do treino. Por exemplo, fazer 2 séries disso aí. Faz uma série, começa com a cadeira extensora e fecha com a mesa flexora, e faz mais uma série, a segunda, e começa com a mesa e termina com a cadeira extensora, cara. Isso é muito show de bola. Você vai com um pump legal embora. Entendeu? Então,
Essa é uma proposta também bem bacana de drop set duplo, com decrescente de repetições, que foi uma forma que eu escolhi trazer aqui para vocês. Se eu fosse exemplificar todos na sua essência, aí é aula de pós-graduação, tá, pessoal? Que é uma das minhas aulas de pós-graduação, é sobre métodos de treinamento de força para hipertrofia. Aí é 8 horas, né, discutindo teoria e prática, né, um sábado inteiro, sábado e domingo. Mas infelizmente não temos essa condição aqui hoje, mas dá para fazer um excelente trabalho também. Galera, tudo certo aí? Alguma dúvida quanto a isso? Porque agora eu vou para a montagem de programas. Vou dar exemplos práticos para vocês. Abrir a cabeça de vocês e discutir isso aí. Então, se tiver dúvida, deixa aí para mim no chat, por favor. Quem está chegando agora, se alguém chegou aí, dá um salve, manda a cidade aí, que eu sempre gosto de enaltecer a cidade de vocês são. Esse Brasilzão afora. Gente de São Paulo, gente de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Pará. Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo saber que vocês estão aí. Vamos lá para a gente fechar a nossa live de hoje aqui no Educação Física e Ciência, que é o programa que eu tenho aqui no YouTube, gratuitamente, para trazer conhecimento científico para vocês. É a montagem de programa, beleza? Olha só o que eu vou trazer aqui na tela para vocês. Eu vou trazer exemplos práticos de programas de exercício. São apenas exemplos, tá? Para você raciocinar, abrir a tua cabeça aí, de acordo com o que você tem nas suas mãos de alunos, ou até mesmo para você. Como eu sou escritor de livro de métodos de treinamento, eu gosto muito de pensar na estrutura do método, na filosofia do método, no encaixe dos métodos com os exercícios. Como assim, professor? Assim, cara, tem métodos que parece que eles são feitos para determinados exercícios. Tem métodos que, se você tentar fazer com alguns exercícios, vai ficar no mínimo estranho. Tá? O drop set é um exemplo. Tenta fazer drop set no agachamento. Dá de fazer? Dá. Já fiz? Eu já fiz, eu já prescrevi. Mas é um tanto quanto complicado, convenhamos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu preciso ficar tirando o peso da barra. Se você usa encaixe de peso, né? Por exemplo, presilhas, para encaixar os pesos, você tem que ficar tirando. É um exercício que ele não é tão assim simples de executar. Né? Tem a questão da gravidade, tem a prática do praticante, o nível do praticante, desculpa. Tem que tomar bastante cuidado. Não é um exercício assim que, nossa, o drop set é excelente. Dá de fazer? Dá, tranquilamente. Agora, drop set no stiff é sensacional fazer. Sensacional, mesmo que tenha que tirar peso. Mas é outro movimento corporal. Então muda tudo. Bastante atenção com isso também, porque dependendo do método que você escolhe, você tem que pensar o que o exercício permite em encaixar aquele método. Então isso é muito legal. Certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu vou mostrar para vocês, então, um exemplo prático de treinamento. Supino reto. Vamos pensar que aqui, então, vai ter um treino de peitoral e tríceps, tá? Tanto faz, se é para masculino, se é para feminino, tanto faz. Só imagine o treino. Eu quero que vocês captam os métodos. Aqui no supino reto, primeiro exercício do treino de peitoral. Eu escolhi o supino reto, pode ser qualquer outro exercício. Supino reto com barra, tá? E aqui eu escolhi o método pirâmide truncada crescente, onde as repetições diminuem, o peso aumenta. Então, como que funciona isso aqui para quem não conhece ainda? Ou para quem conhece, é sempre importante reforçar, tá? A pirâmide truncada crescente, ela tem que ter o aumento do peso ao longo dos intervalos. Ou seja, eu vou selecionar um peso, fazer 12 reps. Acabou 12 repetições, eu vou descansar. Aqui eu escolhi 1 a 2 minutos. Tá? É um intervalo bem interessante, é um intervalo polêmico da literatura aí. Tá? Um intervalo polêmico, mas 1 a 2 minutos é um intervalo bem interessante para o treino não ficar tão longo e para você conseguir bons níveis de recrutamento em relação ao exercício. Tá? 1 minuto e meio, 2 minutos, é um intervalo bem bom. Passou de 2 minutos, aí já começa a complicar, porque fica praticamente inevitável você fazer uma rosca WhatsApp ou você fazer uma extensão de língua conversando com alguém e se esquecer do exercício. Então é bom focar, é bom sempre focar. Até 2 minutos dá para focar. Se passa de 2, aí dispersa, não vai rolar. Muito bem, depois do intervalo, o que acontece? Aumenta o peso, faz 10 repetições. Dá mais um intervalo, aumenta o peso e faz 8 repetições. Isso é um modelo de pirâmide. Existe também uma diversidade de modelos de pirâmide.
existe modelo de pirâmide crescente, decrescente, truncada, crescente, truncada, decrescente. Existe a gangorra, as ondas. Existe pirâmide de tempo, tá? Onde entre as séries eu vou oscilando os intervalos. Exemplo, na primeira para a segunda série eu descanso 1 minuto, da segunda para a terceira série eu descanso 2 minutos, e da terceira para a quarta série, por exemplo, eu descanso 3 minutos. Um exemplo, 4 minutos, enfim, você vai mudando o intervalo entre as séries. Também é uma forma de pirâmide, tá? Isso está no livro do professor Luiz Cláudio Bossi, um livro de 2009, se não me falha a memória. Tá? Lá tem, pela primeira vez escrito na literatura, uma forma de você fazer pirâmide com o tempo, com o intervalo entre as séries. Fechou? Tranquilinho de entender isso aqui? Supino reto com barra. Acabou o supino reto. Vamos para o supino inclinado, 3 séries de 10, séries múltiplas, mantendo a mesma intensidade, com um intervalo de 1 a 2 minutos. Aí quando você fechar o supino inclinado, vamos lá para o pec deck. 3 séries de drop set. Todas as séries drop set. Pec deck. Todas drop set. Aí eu quero que você raciocine comigo aqui. Tá, mas qual o modelo de drop set? Vou colocar um intervalo aqui também, ó. 1 a 2 minutos entre as séries. Qual o modelo? Tá vendo como não existe verdade absoluta? Eu posso fazer esses 3 com falha? Essas 3 séries com falha? Posso. Eu posso fazer um decrescente de repetições? Claro. Crescente de repetições? Óbvio. Sempre com as mesmas repetições? Exatamente. Então você já entendeu a parada e como é que funciona, né? Sabe o que é legal também? Você fazer cada drop set de uma forma. Não são 3 séries? Eu posso utilizar 3 modelos. Um aumentando as repetições, outro diminuindo as repetições e o outro com falha. Oh. Olha que legal. Né? Isso é que mostra o poder do crivo científico, porque você só é capaz de raciocinar isso se você entende sobre o método. Se você não entende sobre o método, o drop set só com falha. Não, o drop set não é só com falha. O drop set também tem sem falha. Tem estudos que fazem drop set com intervalos de 3 minutos. Então não tem verdade absoluta, galera. O que a gente precisa é colocar na nossa prática. Quem é esse aluno aqui? É um aluno intermediário? Opa, se é um aluno intermediário, o que eu posso fazer então? Ó, meu amiguinho, você vai lá para o back deck agora, tá? Chegou no back deck, você vai fazer 10 repetições com um peso X. Acabou 10, tira lá 20% e faz mais 8. Acabou lá, faz mais 6 repetições e pronto, fechou. Uma série. Descansa 1 minutinho e repete, faz de novo. 10 repetições, tira 20%, faz 8. Tira mais 20%, faz 6. 2 séries, descansa de novo. Mais 1, 2 minutinhos. E faz uma terceira e fechou. Isso é bom para indivíduo intermediário. Agora, se é um indivíduo avançado, posso fazer todas com falha? Extremamente avançado, as 3 séries com falha? Show de bola, porque o indivíduo ele é avançado ou extremamente avançado. Então, isso vai depender do nível do seu aluno. Fechou? Então, é bem bacana de você fazer um modelinho como esse aí. Seguindo, né? Porque tem o tríceps ainda. Olha lá. Olha o que eu fiz aqui. Fica bem ligado. Olha a mescla dos métodos de treinamento. Aqui eu já coloquei um tríceps testa com uma pirâmide truncada decrescente, onde eu aumento as repetições e diminuo o peso. Aqui é o contrário desse aqui. O tríceps testa, nesse caso aqui, ó, ele vai começar com um peso mais pesado e vai fazer 8. Depois de 1 a 2 minutos de intervalo, é uma sugestão, você pode fazer o intervalo que quiser, diminui o peso e faz 10 repetições. Aí vai lá, descansa de novo, sossegadinho, sentadinho no banco, né? E diminui o peso para fazer 12 repetições. Então ele é diferente do supino reto. Aqui eu estou fazendo uma pirâmide truncada crescente e aqui uma pirâmide truncada decrescente. Tudo no mesmo treino. Eu estou só falando de pirâmide. Não estou nem falando da grandiosidade de métodos que existem na literatura. Beleza, meu povo? Aí, acabando o tríceps testa, o que eu fiz? Ó? Mantive um exercício com séries múltiplas, de 10, para ficar padrão com esse supino inclinado aqui. E no último exercício do treino, eu coloquei um tríceps polia, 3 séries de drop set. E é importante, se você, por exemplo, raciocinar aqui esse treino, vamos supor que esse treino é real, tá? É importante que esses drop sets aqui executados, eles tenham a mesma característica deste aqui. A não ser que o objetivo do aluno seja enfoque no peito ou enfoque no tríceps. Aí você pode realmente mudar.
Se o teu aluno tem um enfoque no peitoral e é um aluno avançado ou extremamente avançado, independentemente se é homem ou mulher, aí sim, joga uma falha aqui. Agora aqui, se a intenção é simplesmente dar um pump maior no tríceps para fechar o treino legal, se é aquele aluno que gosta de sentir o pump para ir embora, você coloca um drop set ali que tenha, por exemplo, uma decrescente de repetições, já é suficiente para ele sair legal desse treino, tranquilinho, ir para casa com a sensação de pump, né? Depois tomar banho e passa tudo. Tá certo? Então essa é uma proposta de montagem de programa de treinamento quando a gente pensa em indivíduos aleatórios, né? Eu posso utilizar esse mesmo modelo para indivíduos intermediários, indivíduos avançados ou indivíduos extremamente avançados, desde que o drop set esteja adequado para o nível de treinamento. Isso é muito importante isso quando você olha para o nível de treino, tá? Tudo isso está nesse meu livrinho maravilhoso aqui, ó. Esse livro eu tenho certeza que muitas pessoas que estão na live aí já o têm. Então nesse livro eu trago tudo. Vou mostrar depois só um pouquinho para vocês sobre o sumário deles, desse livro aí, beleza? Vamos mais uma montagem de programa? Vamos lá que eu gosto sempre de abrir a cabeça, né, de vocês aí, eu gosto sempre de fazer com que vocês raciocinem. Eu sempre tenho comigo que nunca termina hoje, né, pessoal? Aqui começa. Sempre vem depois alguém conversar comigo, bater um papo, mandar uma mensagem ali no Instagram para conversar, para a gente poder continuar e estender a conversa aí. Então eu estou sempre à disposição para ajudar da melhor maneira possível. Quem já conversou comigo, tem pessoas aqui que já conversaram comigo que eu sei, sabem muito bem disso aí. Então, fiquem à vontade, que discutir ciência sempre é muito bacana, né? Beleza, galerinha? Tudo certo por aí então? Ó, vamos dar sequência. Vamos fechar aqui, ó. Vamos lá. O que eu vou trazer aqui para vocês também é um modelo de treino, é uma proposta de treino, só que eu vou trabalhar outros grupamentos musculares para ficar diferente, é claro, para você visualizar como que funciona isso aí, certo? Boa noite, Adelaide, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então é o seguinte, ó, vamos começar aqui com um agachamento hack. Fica ligado que eu vou colocar aqui para você. Agachamento hack. Como que vai funcionar aqui no hack, ó? Pirâmide truncada, crescente. Primeira série, 12 repetições, descansa 1 a 2 minutos, aumenta o peso, descansa, aumenta o peso, faz 8. Fechou? Certo? Fechou. Bom, e aí o seguinte. Depois desse exercício, vamos para o próximo exercício. Aqui, pirâmide truncada. Simplesinha, tranquilo. Fechou? Ó, e stiff. Excelente exercício, né? Stiff. Olha que massa a pirâmide aqui, ó. Pirâmide, ela é truncada também, só que ela é decrescente. Tem um aumento das repetições e a diminuição do peso. Tranquilo? Primeira série, 9. Descansa lá 2 minutos no máximo, por exemplo. Tá? O intervalo, novamente, pode ser aquilo que você prescreveu. Não tem uma verdade única exclusiva. Tira pezinho de um lado, tira pezinho do outro, faz 12. De boa, tranquilo. Depois que acabar essas 12 repetições, descansa novamente, tira peso e faz 15. Fechou uma pirâmide truncada decrescente. Tranquilo? Muito bem. Agora, olha o que eu vou colocar aqui para vocês nos próximos exercícios. Tá? Vamos supor que aqui você já fez 2 exercícios. Uma pirâmide crescente e uma pirâmide decrescente. Ou seja, eu já estou variando os métodos dentro dos exercícios. Isso é muito bom. Tá? Principalmente quando você tem aluno muito largado. Isso é muito bom para quem tem aluno muito largado. Por que eu estou dizendo isso? Quando o aluno é muito largado, ou ele é muito displicente, se você coloca uma coisa muito parecida no treino todo, o que acontece? Ele decora e te esquece. Se você começa a colocar coisas como essa, ele vai demorar um pouquinho para decorar. Vai demorar um pouquinho para te largar. Mesmo que ele vá ficar largado, ou ele vai ser displicente, porque às vezes a pessoa não muda, mas vai demorar um pouquinho. E nesse demorar um pouquinho é a tua oportunidade de mostrar o teu conhecimento para ele. À medida que você mostra, né, abre a caixa de bombom e vai dando os docinhos aos pouquinhos, você ganha a confiança da pessoa aos pouquinhos também. Para ganhar confiança demora uma vida. Agora, para perder a confiança é 1 segundo. Beleza? Angra dos Reis. Show de bola, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda também, Adelaide, né, que é da Angra dos Reis. Fanjo, sempre receptivo e atencioso. Muito obrigado, Fanjo. Valeu, obrigado aí pelo elogio. Williams, boa noite, meu povo.
Camocim de São Félix, Pernambuco. Essa cidade eu nunca tinha ouvido falar, mas um salve para Camocim de São de Félix. Tudo isso é a mesma cidade? Camocim de São de Félix? Caramba, hein? Show de bola. Pernambuco, um salve então para Camocim de São de Félix. Pernambuco, seja bem-vindo aí. Pernambuco também, Williams. Seja muito bem-vindo. Ó, agora presta atenção nisso aqui, ó. Cadeira extensora. Olha só, presta atenção. 10 repetições na cadeira extensora. Tá certo? 10 repetições. Só que nós vamos fazer um bisete com 10 repetições na mesa flexora. Fechou? Então, 10 repetições na cadeira extensora, 10 repetições na mesa flexora. Isso é um bisete. O que é um bisete? 2 exercícios em sequência, sem intervalo entre o primeiro e o segundo, tendo um intervalo somente ao final do segundo exercício. Isso é um bisete. 10 repetições mais 10 repetições. Olha que massa aqui, ó. Depois que você fizer isso, 10 na cadeira extensora e 10 na mesa flexora, você vai descansar. 1 minutinho, 2 minutinhos, eu vou manter o padrão da minha prescrição no exemplo que eu estou te dando hoje à noite. Quando terminar o intervalo, você vai lá e faz de novo. 10 repetições, mais 10 repetições, um bisete novamente. Aí você está me perguntando, tá, professor, onde é que está o drop set nisso aí? Ah, aí que tá, ó. O drop set vai só na última. E aí você vai fazer aquele drop set duplo. Olha que massa isso aqui. Repito. Primeira série, faz 10 aqui, 10 aqui. Descansou. Exemplo, 2 minutos. Fechou? Segunda série, faz 10 repetições, descansa 2 minutos. Fechou segunda série de bisete. Acabou o intervalo da segunda série, na última, na terceira, aí manda bala no drop set duplo. E esse drop set duplo pode ser com crescente ou decrescente de repetições, ou pode manter tudo igual. Você pode manter tudo igual, 10 repetições. Só que na última série do drop set, presta bem atenção, na última série do drop set, vai ser assim, ó, 10 repetições, tira 30%, faz mais 10, tira 30%, faz mais 10. Aí vai para a mesa flexora. Faz 10, tira 30%, faz mais 10, tira 30%, faz mais 10. Fechou. Drop set duplo conjugado com bisete nos 2 últimos exercícios do treino de membros inferiores. Ou seja, o que eu fiz em 4 exercícios? Eu fiz pirâmide truncada crescente, pirâmide truncada decrescente, bisete e drop set duplo. 4 métodos de treinamento. Por isso que eu digo, e eu sempre vou dizer, que como é que pode profissionais de educação física, porque pessoas comuns até a gente tolera, pessoas leigas até a gente tolera, de dizer que musculação é chato. Então você precisa estudar mais sobre método de treinamento, porque como que é chato fazer esse treino aí? Vai fazer esse treininho aí dessa forma que eu te expliquei para ver. Interessante que é, que estimulante que é. Você está focado o tempo todo. Reduz peso, aumenta a repetição, reduz repetição, faz bisete, faz drop set. Você está focado o tempo todo. Quando você vê, passou 20 minutos, 30 minutos, já foi, meu amigo. Já foi, você esquece o WhatsApp, você esquece e foca no treino. Por isso é muito importante que você possa fazer isso em diversas possibilidades. Eu aprendi que o drop set seria no último exercício. E agora você está aprendendo que o drop set pode ser feito em qualquer exercício, em qualquer ordem, com qualquer quantidade de repetições, com qualquer intensidade. Fechou? Ó, partindo agora para a musculatura de ombro, deltoide, desenvolvimento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um espelho dos exercícios de membros inferiores. Então percebe que eu vou manter uma pirâmide aqui. Ó, vou fazer uma pirâmide aqui, 3 séries, 12, 10, 8, igual aqui. Vou fazer um espelho com um exercício remada alta, como eu fiz com o stiff. Percebe? Ó, como eu fiz com o stiff. Agora, no que se refere aos 2 últimos, o que eu vou fazer? Elevação lateral, 10 repetições. Acabou 10 repetições, faz elevação frontal, mais 10 repetições. Quando você completar essas 10 repetições no frontal, aí descansa até 2 minutos, por exemplo. Nesse sentido, eu tenho o que aqui, galerinha? Bisete. Uma quantidade de repetições em um exercício, sem intervalo eu vou para um outro exercício, faço mais uma quantidade, e depois desse segundo exercício,
nós temos um intervalo. Aí fechou. Uma segunda série eu vou de novo. Pego o pezinho, faço 10 repetições na lateral e 10 repetições na frontal. Fechou? Descanso novamente. Na última série, eu faço lá um drop set duplo. Olha que massa. Aí você faz o seguinte, na última, tá? Na ultimazinha só. 10 repetições, reduz esse peso aqui em 20, 30, 40% e faz mais 10. Reduz de novo, faz mais 10. Acabou, vai para o frontal, faz 10, frontal. Terminou, 10 repetições, tira 20 a 40%, reduz esses halteres, faz mais 10. Acabou, reduz de novo, faz mais 10. E aí fecha o treino neste exemplo. Pronto, acabou, sem mistério nenhum. Então aqui eu tenho uma montagem de programa de treinamento que está vinculado aí à musculatura. Membros inferiores e deltoide ou ombro, tanto faz, até porque aqui tem um trapézio também envolvido, né? Apesar de ter um enfoque anatômico no deltoide, principalmente quando você afasta a pegada, representado para você aqui esse modelinho do treino. Outra coisa interessante, né? Se você pensar, por exemplo, no aspecto anatômico, é que você pode fazer isso alternado por segmento. Exemplo, né? Agora já aproveitando para abrir a cabeça de vocês aí, ó. Eu posso fazer aqui primeiro no hack, depois eu faço o desenvolvimento. Alterno o segmento de inferior para superior. Saio do desenvolvimento, faço stiff. Saio do stiff, faço a remada alta e deixo esses exercícios que tem B7 e drop set por último no treino. Show de bola, né? Agora, se o teu objetivo é fazer com que o aluno tenha uma progressão maior do treino, você pode pegar tudo isso aqui, que está na parte inferior da tela, aqui no cadeira extensora, na elevação lateral, para baixo, e começar o treino com isso, sem problema nenhum. Principalmente se forem indivíduos avançados ou extremamente avançados. Se você tem um indivíduo extremamente avançado, meu povo, que diz para você o seguinte, ó, professor, professora, eu quero ombro. Você vai começar por perna? Ah, eu preciso aumentar minha resistência do deltoide. Você vai começar com pirâmide, você vai começar com B7 ou drop set? Começa com o drop set logo de cara. Já começa um drop set já de cara. Um drop set, inclusive, em desenvolvimento você pode fazer, que é muito bom. Você fazer um drop set no desenvolvimento com halteres logo no início. Claro, você faz algumas séries anteriores, né? Você pode fazer uma, duas séries anteriores e depois toca 2, 3 séries de drop set, períodos avançados, tranquilo. E depois você segue para os métodos que eles são mais convencionais, como B7, Tri7, pirâmide, né? Até o método 3-7. Existe uma infinidade de métodos aí para você trabalhar. Isso depende do objetivo do aluno. O que tem um pouquinho de exceção é o extremamente iniciante ou populações especiais até nível intermediário. Por que eu digo isso? Porque a gente tem idoso avançado, galerinha. A gente tem idoso que dá um banho em jovem de 20 anos. A gente tem idoso que treina há 40 anos. Aí o cara está com 65. Mas é idoso? Fazer o quê? Mas ele treina desde os 20. Ué, todo mundo aqui vai chegar à idade idosa. Acredito que não tenha ninguém ainda com idade idosa. Mas nós chegaremos lá. E quem começou a treinar agora vai chegar na idade idosa extremamente avançado. É população especial? É porque é idoso, mas é avançado. Então você tem que tomar esses cuidados. O que é a limitação da população especial? É claro, se tem alguma limitação, e aí você encaixa os métodos para que você possa adaptar. Isso significa dizer então, professor, que eu posso fazer drop set com idoso? Claro, meu pai faz. Meu pai fez hoje de manhã drop set, até filmei. Falta postar no Instagram, nem sei se vou colocar no Instagram porque ele tá sem camisa. Aí sabe como é que é, né, cara? Então, né, fica meio complicado de colocar às vezes, né, alguma pessoa se constrange, ele tá sem camisa. Fez um drop set hoje no treino dele aqui na minha casa, aqui no meu estúdio. Tranquilo, e ele é idoso. É idoso. Idoso, hipertenso e obeso. Então ele tem 3 condições: idoso, hipertenso e obeso. E fez drop set. Tá, mas como que ele fez drop set? Porque eu adaptei o método e o peso ele é relativo. Eu trabalhei com o peso com que ele consegue trabalhar dentro do meu controle de carga. Aí tudo dá certo, sem problema nenhum. É claro que se existe uma progressão, é claro que é 1 ou 2 séries de um exercício no treino todo, mas é perfeitamente possível sim executar algumas técnicas, alguns métodos ou sistemas com populações especiais. Olha quanta coisa você aprendeu hoje, meu povo. Legal, né? Então, para finalizar a nossa noite de hoje, nessa super live, alguém tem alguma pergunta aí, povo? Pode mandar bala, pergunta. Eu tô aqui para responder vocês, tá? Enquanto a gente vai fechando, a nossa ideia é ter uma live aí de 1 hora e meia no máximo, que é o padrão aqui das nossas lives, para que vocês ainda possam cestar, mas cestar de uma forma diferente,
da grande maioria, que é com o conhecimento científico da aula de hoje. Ó, pra gente fechar, o drop set, então, né? Se você utilizar falha, é importante que você quantifique o número de repetições realizadas em cada série, como eu mostrei para vocês. Por que isso? Porque dependendo do exercício, do momento que o drop set é executado no treino e do nível do praticante, especialmente extremamente avançado, o que vai acontecer? Se você selecionar um peso que esteja muito longe daquilo que você hipotetizou, ele vai explodir nessas repetições aí. Então é importante que você quantifique para que você faça o ajuste do peso nas séries subsequentes. Então isso é muito importante, a quantificação do número de repetições em caso de falha. Porque sem falha, tudo bem. Sem falha você já determinou o número de repetições, se ele passar uma ou outra repetição, tranquilo, é só ajustar na próxima série. Agora, quando é falha, é um pouquinho diferente, porque a falha eu só poderei quantificar após o encerramento da série em si. Tranquilo? E outra coisa importante, né? Avalie série a série a percepção subjetiva de esforço do seu aluno. É uma sugestão minha. Até porque é importante, principalmente para quem trabalha com controle de carga como eu trabalho. Então, se você opta em trabalhar com controle de carga, seja externa ou interna, a percepção, ou ambas, né? A percepção subjetiva de esforço é importante para a carga interna. E aí a gente precisa identificar o volume, né? Que daí nesse caso eu sugiro para quem tem um pouquinho de dificuldade de entender controle de carga, começa pelo número de séries, né? Quantifica quantas séries o aluno fez no treino todo. Ah, foram 20 séries, beleza. Aí multiplica pela percepção subjetiva de esforço, pela escala de Borg. Aí você pode escolher uma escala de Borg, preferencialmente uma escala que seja específica para musculação, como a escala de Omni. O de olho, M de Moacir, N de nariz e I de igreja. Escala de Omni. Depois bota no Google aí, você encontra lá. E aí você multiplica o número de séries pela escala, você tem a carga interna. É importante isso. A percepção subjetiva de esforço, série a série, ou exercício a exercício, se você é personal trainer, que você consegue dar uma atenção um pouquinho maior para o seu aluno, faça isso com um pouco mais de frequência no treino. Eu faço isso também. Se você trabalha com uma demanda muito grande de pessoas, né, professor de grandes grupos, por exemplo, se não consegue fazer com todos os alunos, tente fazer com aqueles alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Começa assim, tá? No final do treino, depois você vai ampliando, tá? Tudo é escadinha, escadinha, degrauzinho. Daqui a pouco você tá automático nisso. E os alunos estão esperando, inclusive, que você peça como é que foi a sessão de treino. Isso é um trabalho de formiguinha, certo? Então, é muito importante que você se atenha a essas recomendações, entre tantas outras, é claro, que cada um de vocês tem aí a sua forma de treinar, apesar que é importante sempre trabalhar com crivo científico, né? E a sua forma de atender seus alunos. Mas, é claro, sempre é importante seguir recomendações do que a literatura sugere. Beleza? Para encerrar, para quem chegou depois, tá, galerinha? Só para lembrar vocês aí, aqui na descrição do vídeo tem uma sequência de links ali. Quem quiser certificado dessa aula, tem a opção, é o primeiro site ali. Tá? Você pode escolher o seu certificado de 2 horas, de 4 horas ou de 6 horas. Para quem está na faculdade, isso é bom, né? Ou para quem não está na faculdade, que quer se certificar-se, né? Ter um pouquinho mais de destaque, tem essa opção. Tem também ali um link para o meu livro, que é esse livro aqui, Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação. Eu vou aqui só mostrar para vocês o sumário do que eu trato, né, nesse livro. E também tem o meu canal no Telegram, que é lá onde eu coloco os links das minhas aulas. Também no Instagram, você pode ir lá me procurar no Instagram. Eu coloco para vocês todos os meus conteúdos, as datas, né, os temas. Eu também boto formulários para que vocês opinem sobre o que vocês querem ouvir aqui nas lives. Então, essas novidades que eu vou trazendo sempre é de acordo com o que vocês pedem. O meu livro, Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação, que é esse que vocês estão vendo aí, tem todos esses métodos que vocês estão vendo aí, ó. A pirâmide, séries múltiplas, ondas, gangorra, bisete, todos os sets, né? Todos os sets, desde os simples até os mais complexos, a família set, drop set, circuito, kamikaze, cluster, up, PHA, super slow, repetição forçada, rest pause, 3 7, 7 10, 7 4, FST7, pico de contração, GVT, SST, CRT, e também tem as técnicas conjugadas, como que você pode conjugar isso no seu treinamento. E depois eu vou para exemplos de treino e falo sobre o controle de carga lá no último capítulo para encerrar o livro. Fechou? Então, nesse sentido aí, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Senão, eu já vou me despedindo de vocês. Agradeço muito toda a atenção. Muito obrigado ao pessoal que está sempre voltando aí.
E é sempre gratificante saber que o meu trabalho está sendo reconhecido, que vocês estão voltando. Estão voltando, significa que, né, claro, querem aprender, obviamente, mas significa também que o trabalho está sendo bem feito. Certo? E vocês podem ficar muito à vontade para me procurar no Instagram. Já tem meu Instagram lá, Moacir PJ, Moacir Pereira Júnior. Coloca lá que você vai encontrar. O meu canal no YouTube, se você não é inscrito aí, inscreva-se nesse botãozinho vermelho aí que ajuda muito a gente continuar esse trabalho. Canal no Telegram, tudo gratuito, tá, galera? Tudo gratuito. Para vocês terem esses conteúdos aí da melhor maneira possível. Beleza? Valeu, Adelaide. Muito obrigado mais uma vez também pela sua presença. Tá sempre com a gente também aí, né? Muito legal ver você de novo aqui. Tá sempre agora, né? Figurinha marcada, como se diz, né? Diego, professor, então o B7 pode ser para agonistas e antagonistas? Ah, meu amigo, aí é que tá, cara. O B7 ele pode ser para agonista e antagonista, para mesmo grupamento muscular e para grupos musculares diferentes, tanto para o mesmo segmento ou para alternado segmento. Diego, tem um vídeo no meu canal aqui sobre B7 e Tri7, tá? Na playlist musculação. Procura que tu vai encontrar esse vídeo. Lá tu vai pegar todos os modelinhos de B7 para diversos exemplos e Tri7 também, tá certo? Procura lá que tu vai encontrar isso aí. Dá de fazer B7 agonista e antagonista, sem sombra de dúvida. Foi o exemplo que eu fiz aqui na aula de hoje. Valeu, Fangio! Show de bola, obrigado. Eu que agradeço aí. As instruções, acredito que seja o corretor, né, Fangio? As instituições de ensino necessitam de mais Moacir. Gostaria que as instituições lessem essa tua mensagem, mas obrigado pelo carinho, tá, querido? Muito obrigado mesmo. É sempre uma alegria conversar contigo, né? Sempre com muitas perguntas inteligentes, né, Fangio? E a gente vem discutindo sempre aí no Instagram, né? Muito obrigado aí. Obrigado, Adelaide. Obrigado pelo carinho. Valeu, Francine. A Francine, que é de Marabá, né? Pará. Um salve pro Pará. Muito obrigado. Valeu, Genilza. Até a próxima. Valeu. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Valeu, Diego. Satisfação em tê-lo aqui, cara. Sempre que precisar, volte para as nossas lives. Tem uns vídeos de musculação aí no canal, tá? Vídeo curtinho, 3 minutos, 5 minutos. Cara, tu consegue ver muita coisa. E aí as dúvidas coloca nos comentários, eu sempre respondo. Tranquilo? Já adquiri o livro, é top. Obrigado, Francine. Valeu. Muito obrigado. Que bom que você gostou. Fico feliz. É um livro que, cara, em 1 hora você lê tudo. Depois só fica na vontade de colocar na prática. É. Só fica à vontade, nossa, colocar isso aqui com meus alunos, é muito legal. Se tudo der certo, esse ano eu vou publicar um livro sobre periodização na musculação. Tem alguns projetos em mente ainda, mas tudo necessita de muito investimento científico, né? Valeu, galerinha! Sim, todas as instituições necessitam de... Já fiz um curso com você em Floripa, professor. Sim, a Francine, com certeza, mas eu só não entendi por que tu colocou Marabá. Ou eu confundi a pessoa aqui. Mas sim, a Francine, claro. A Francine já foi em vários cursos presenciais, né? Vários cursos presenciais, não só online, né? Presenciais. Quero assistir de novo, estou tomando uma gelada. Pô, aí judiou, hein? Aí judiou. Eu acho que todos nós estamos com essa vontade aí, Adelaide. Todos nós. Galerinha, mais alguma dúvida? Pode deixar no comentário aí, tá? Senão, eu vou dar mais 2 minutinhos para fechar 1 hora de live. E aí eu me despeço, desejando a vocês uma ótima sexta-feira, fim de sexta aí. Um bom final de semana. Tudo de bom para vocês. Fiquem bem. E aguardem as próximas lives, que vai ter muita coisa bacana aí para vocês assistirem, tá? Em abril já tem outra. Então, já bota na agenda, só acompanhar aí no Instagram as publicações ou aqui mesmo no YouTube, fica sempre marcado para vocês assistirem, tá? Muito obrigado mesmo de coração. Não cheguei a assistir esse que o senhor falou, mas já tinha visto de medidas e avaliações e teste de RAST. Ah, nos vídeos do YouTube? Sim, sim. Show de bola. Não, mas tem bastante conteúdo aí, Diego. Tem de bioquímica, tem de fisiologia, tem de treinamento esportivo, tem de musculação, tem medidas. Ah, cara, tem tanta coisa que eu até esqueço. Valeu? Valeu, Francine. Brigadão aí pelo carinho. Em breve, quem sabe a gente consegue fazer outros, né? Presenciais. Valeu, muito obrigado também. Obrigado aí pelos desejos de bom final de semana. Tamo junto. Bom final de semana. Valeu, galera. Ó, brigadão então. Quem já deu tchau, quem já tá com compromisso marcado, vai, não fica aqui, já vai, né? Tudo de bom pra vocês.
Fiquem bem, essa live vai ficar gravada, tá? Para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Fiquem bem à vontade aí. Um grande abraço a todos, a todas as cidades do Brasil aí que tiveram aí, todos os estados, São Paulo, Piauí, Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Muito obrigado, Santa Catarina, né? Muito obrigado aí por vocês estarem junto comigo. Valeu? Me despedir então. Muito obrigado. Qual o nome da escala usada na musculação? Escala de Omni. O de olho, M de Moacir, N de nariz, I de igreja. Omni. Omni Res. Pode procurar no YouTube ou pede pra mim que eu te mando, tá? Ah, tu mudou de cidade. Por isso. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Tudo bem, entendi. Espero que esteja tudo bem. Espero que esteja tudo bem aí, esses teus motivos familiares. Mas satisfação que você esteja aí, Francine. Valeu? Galera, ó, beijo no coração de vocês. Valeu, Rio. E agora eu fui. Vou fechar aqui, tá? Valeu!